Olá, amigos, muito bom poder estar aqui novamente para esses momentos de reflexão que vamos fazer juntos. Hoje temos em nossas mãos o livro Seara dos Médiuns, no seu capítulo 30, onde Emmanuel traz para a gente, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o título Estas Outras Mediunidades. Então, Emmanuel vem trazer para a gente a questão da mediunidade junto aos encarnados e desencarnados. A função da mediunidade, o objetivo da mediunidade. Porque muitas vezes a gente para na mediunidade no fenômeno pelo fenômeno. O fenômeno existe e precisa existir, as manifestações fenomênicas, para nos chamar a atenção para os ensinos que vêm junto com essas manifestações. Cada manifestação que ocorre ao nosso redor traz consigo mesma um ensino profundo dessa espiritualidade que quer nos acessar. E sempre esse ensino é para nossa transformação e nossa evolução moral. Então, estejamos nós encarnados ou desencarnados, esse contato entre os dois planos da vida é para nossa evolução através de um conhecimento mais aprofundado, mais trabalhado. Então, Emmanuel, no primeiro parágrafo, falando conosco, nos diz na expansão dos recursos medianímicos, ou seja, no aumento, na expansão, no acréscimo desses fenômenos, que te enriquece a experiência sobre as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes suscetíveis que te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na Terra. Ou seja, a mediunidade, esse contato, é para a elevação também do encarnado. O encarnado precisa aprender com os nossos irmãos desencarnados as consequências dos atos que nós tivemos aqui no bem ou não, quando estavam aqui encarnados. Então essa mediunidade vem nos contar do resultado dos atos daqueles irmãos para que nós possamos transformar os nossos hoje. Emmanuel nos diz que pronuncia a palavra preciosa dos emissários da cultura e da inteligência que te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Então, aqui ele está lembrando bastante daquele que fala, né, a psicofonia, aquele que fala os ensinos que os espíritos trouxeram. Porém, esses ensinos não podem ficar somente na boca, eles precisam ser internalizados para quando aquele que está no seu caminho, seja no seu lar, no seu trabalho, seja na sua casa espírita, seja fora dela, para aquele que está ao seu caminho, receber também esses ensinos. Você precisa ter noção e aprender para que você possa reproduzir cada vez mais dentro daquilo que os espíritos nos trazem, de forma a elevar também esse irmão. E ele ainda nos diz que doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares, ainda confinados à ignorância e à perturbação. Então aqui ele vem nos falar daquele que a gente chama de dialogador, ou esclarecedor, ou doutrinador. Ele muitas vezes tem para com aquele espírito desencarnado que chega, palavras doces, carinhosas, esperançosas, que levam o ânimo, que levam o recomeço. Porém, isso precisa se estender também para aqueles irmãos que estão no lar, que precisam também ter todos esses padrões renovados para que ele queira continuar a caminhada, para que ele queira ter o bom ânimo através dessa fala carinhosa e caridosa, para que ele possa recomeçar. Muitas vezes a gente acolhe bem o desencarnado, mas o encarnado que está ao nosso lado, no nosso dia a dia, nós pouco olhamos. Então Emmanuel nos chama atenção para isso. E ainda diz, escreves as frases escorreita para
entendimento do público sobre a influência dos instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo semelhantes a que nobilitem a própria existência. Então você pode escrever todas as mensagens que os espíritos te enviam através da psicografia, porém, você tem que introjetar também essas mensagens para que elas passem de falas escritas a ações no bem, porque são essas ações, esses exemplos no bem, de tolerância, de amizade, de carinho, de caridade, que vai fazer com que os que estiverem ao seu redor tornem mais nobre também a sua caminhada na terra. Emmanuel continua dizendo: contemplas quadros prodigiosos graças à clarividência, caindo no êxtase ante as alegrias sublimes que observa por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto por mensagem de auxílio. Muitas vezes a gente percebe que alguns companheiros falam que gostariam muito de ser médium, desde que eles só vissem, ouvissem e pressentissem coisas muito boas. Porém, a gente sabe que a mediunidade lida com as dores dos homens, encarnados ou desencarnados. A mediunidade está aí para acolher, consolar, acudir essas necessidades que o ser humano tem, independente de estar na matéria ou não. Então, você não pode, no mundo de provas e expiações, esperar só pela beleza. Você tem que olhar também as dores que existem em todos esses espaços para que você possa trazer esse conforto na mensagem que você carrega, na mensagem que você leva, na mensagem que você deixa. Então, estender essa migalha de conforto é o mínimo que nós, como médios, aprendizes da vida, porque a mediunidade nos faz aprender sobre a vida, vida após vida, não existe morte, né? Vida após vida. Então, quando a gente aprende esta vida, né, o viver, o bem viver, a gente precisa levar para os nossos companheiros esse conforto que somente o esclarecimento pode nos trazer, o esclarecimento verdadeiro. Então ele fala também: escuta vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Não habitual estar no mundo dos desencarnados. Nós estamos no mundo dos encarnados. Mas quando a gente conta para as pessoas sobre como é a vida no mundo espiritual, eles ficam admirados. Porém, Emmanuel diz: busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Não somente dos desencarnados. Nós precisamos ouvir as aflições dos nossos irmãos encarnados também, onde quer que eles estejam, para que a gente possa, através do conhecimento que a gente adquiriu na mediunidade, nos contatos com o mundo espiritual, a gente trazer, sim, falas consoladoras, falas comovedoras, mas porque ela traz a realidade do ser. Não a emoção pela emoção, mas a emoção pelo começo de uma transformação. Então, quando a gente ouve essas aflições dos nossos irmãos e aprende a ser útil, é sinal que a gente está fazendo o bom uso da mediunidade, trazendo o conforto, a caridade, a escuta sensível para essas dores do mundo que existem em todas as esferas. Não escolhe classe social, cultura, não escolhe padrão mental, não escolhe deficiência física ou não. Todos nós sofremos as nossas dores, cada um naquilo que precisa se reajustar. Estende mãos fraternas do passe balsamizante em favor dos que te procuram sedentos o alívio. Não furtes, porém, os braços
prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea, junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Então, quando a gente pensa no passe, naquele médium passista, a gente sabe o quanto ele se doa naquele momento, o quanto ele precisou se preparar para estar ali, o quanto ele se doa naquele momento exato do passe, o quanto ele se doa depois, quando ele vai se refazer. Porém, a gente sabe que, sendo médios 24 horas por dia, muitos dos nossos irmãos vão chegar sedentos e carentes das boas energias que nós possuímos e podemos doar. Por isso, vamos precisar estar preparados dia após dia, hora após hora, para poder acolher esses irmãos que nos chegam na intimidade doméstica. E isso não quer dizer somente a nossa família consanguínea. Um amigo, um vizinho, um companheiro de trabalho que nos chega está na nossa intimidade doméstica, está na nossa presença física, ele já faz parte da nossa vibração, ele faz parte do nosso comprometimento com essa vida coletiva. Então a gente sabe que muitas vezes não vamos impor as mãos, mas vamos pacificar pessoas. Então essa mediunidade da pacificação, que é o passe, ela é muito importante para os dias em que vivemos. Sim, passamos aí por um momento em que sentimos falta do abraço, porque os abraços são pacificadores. Eles trazem a paz, eles trocam energia. Então a gente precisa pensar que mais do que o passe dentro da própria mediunidade, que esse passe se expanda para outros companheiros, para outros espaços. Atende às faculdades múltiplas, pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos. Mas não desdenhe dessas outras mediunidades, tantas vezes esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te compartilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e da chama da própria luz. Então a gente está na mediunidade para aprender a lidar com aqueles que estão fora dos espaços mediúnicos, porque é ali que é um treino constante daquela amorosidade acolhedora. O melhor médium é aquele que se entrega amorosamente à comunicação, sem julgamentos, sabendo do que está fazendo, estudando profundamente para que ele possa melhor acolher esse irmão. Saber que palavras usar, que vibrações deixar, como colocar-se perante a essa comunicação com leveza, com caridade, sem apontar dedos. Então, Emmanuel, quando nos lembra da fala, psicografia, psicofonia, da doutrina, o esclarecimento, do escrever, a psicografia, do contemplar, a vidência, do escutar, a audiência, do estender as mãos, o passe, ele nos lembra que todo o nosso corpo, todas os nossos sentidos estão à disposição da mediunidade. Porém, esse mesmo corpo, esse mesmo sentido, sai dos ambientes mediúnicos e está no mundo junto àqueles companheiros, família consanguínea ou não, que são tão necessitados quanto aqueles irmãos que já desencarnaram. Se esses irmãos desencarnados hoje passam por situações às vezes muito difíceis, poderiam ter sido evitadas, qualquer uma delas, se, quando encarnados, tivessem tido um médium sensível o suficiente para acolher as suas dores, esclarecer os seus problemas, aconselhar amorosamente e pacificar o indivíduo.
Então, que essa lição de Emmanuel hoje sirva aí para os nossos dias. E agradeço muito a vocês e até a próxima.